Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu começaria por dizer que, em vez de responder às perguntas que já lhe foram colocadas, o Sr. Ministro traz uma declaração inicial e apresenta-nos um PowerPoint de 16 páginas a procurar clarificar aquilo que durante 2 anos não conseguiu clarificar. Isto parece, em primeiro lugar, Sr. Ministro, parece que o Sr. Ministro de facto não ouviu ou não percebeu a insatisfação do setor. E, portanto, traz os gráficos com milhões para procurar dar as respostas. Estes gráficos são curiosos sobre isto. Este gráfico que o Sr. Ministro tem aqui, com este avanço imenso, é um gráfico que é uma barra que aumenta depois dos protestos do setor. Ele estava aqui ainda há 15 dias, é bom recordar. Esta barra que está aqui de 2016 é inferior, pouco, mas é ligeiramente inferior à de 2015, o que significa que o orçamento da DG Artes, com o primeiro orçamento de Estado deste Governo, foi inferior ao orçamento de Estado do anterior Governo. Isto é notável e com tanto milhão a gente já parece que já está a confundir isto. E depois tem aqui mais 2 barras imensas, estas 2 barras de 2019, de 2020 e de 2021, que obviamente já nem serão sequer verbas que o Sr. Ministro irá gerir, que são já de uma outra legislatura, serão já de um outro Governo, serão já depois de eleições. Veja-se. E, portanto, o Sr. Ministro em Orçamento de Estado, em novembro, disse em resposta à suborçamentação do setor da cultura, vou citar, é a verba possível. Nós compreendemos, Sr. Ministro, no Orçamento de Estado fazem-se escolhas e o subfinanciamento a que nós estamos a assistir ocorre em vários setores. Ocorre de facto, nós não viramos ainda a página da austeridade, ocorre nas infraestruturas, na educação, na saúde e, portanto, entendeu o Governo que o Orçamento da Cultura era aquele que poderia ser. E o Sr. Ministro clarificou isso, dizendo que não era possível, mas é a verba possível. E, portanto, não havendo alteração de circunstâncias, a não ser os protestos, e nós não acreditamos que é por causa dos protestos que de repente aparecem mais 4,2 milhões anunciados em 3 diferentes situações, perguntamos, Sr. Ministro, que alterações objetivas se verificaram desde novembro e dezembro, em que era a verba possível e que não havia enquadramento para outras verbas, para aquilo que nos últimos 15 dias, depois dos protestos do setor, nós verificamos. Segunda questão, Sr. Ministro, o apoio às artes, e eu penso que isto é consensual, e o Sr. Ministro sabe isto muito bem, obviamente, não decorre nem de políticas de gosto, nem se trata aqui de dar subsídios. Trata-se do Estado contratualizar com os agentes, com as estruturas de criação artística, de contratualizar a prestação do serviço público. E por isso, 2 coisas se procuram sempre nos concursos. Em primeiro lugar, definir à partida e com clareza quais são os valores do concurso, qual é o enquadramento orçamental. Depois definir, enfim, com fatores de subjetividade que sempre existem, tanto quanto possível, regras claras. E por isso há estruturas que se candidatam, há outras que não se candidatam porque acham que não serão abrangidas pelo sistema de apoio financeiro ou porque os recursos financeiros envolvidos, enfim, não são de modo a que considerem que serão escalonados numa posição que lhes permita ter acesso aos apoios ou porque não terão condições para responder às regras definidas. E a isto chama-se transparência e isto é fundamental num processo que envolve dinheiros públicos, num processo de contratualização entre o Estado e os agentes que prestam esse serviço público. Ora, face aos protestos que se verificaram no setor, o que nós verificámos foi o Governo interferir num concurso que se encontrava e que se encontra ainda a decorrer, que está na fase da audiência dos interessados, e interveio e ainda pelas melhores razões, face aos erros de avaliação do Ministério da Cultura de todo este processo, que teve 2 anos para preparar um concurso e que deu nisto que deu, portanto, quer dizer, de repente já se anunciam entidades que terão apoio antes do concurso terminar. Sr. Ministro, o que se pergunta é se acha que isto assegura alguma transparência no processo, se acha que é assim que o Estado respeita as estruturas de criação que se submeteram a concurso, se é assim que o Estado respeita as estruturas que se poderiam ter submetido. Terceira questão, Sr. Ministro, nós já sabemos que este novo modelo de apoio financeiro às artes é um comprovado fracasso, o Sr. Ministro já admitiu repensar o modelo, o Sr. Primeiro-Ministro disse no debate quinzenal que o modelo tem que ser objeto de avaliação, consequente consolidação. No setor há quem, maioritariamente, refira que o modelo pura e simplesmente não serve o setor. Ora,
Sabemos que foram ouvidas mais de 500 entidades, mas, no mínimo, há aqui, Sr. Ministro, eu não digo que alguém está a mentir, digo que há, no mínimo, um erro de percepção mútuo para recuperar uma expressão conhecida. Porque os agentes da criação artística, maioritariamente, explicam que foram ouvidos, mas que os contributos não foram tidos em conta. Aliás, eu vou citar, foram mesmo ignorados ou contrariados. Tem sido dado o exemplo da mistura no mesmo concurso do apoio às estruturas de criação e às estruturas de programação para o que foi chamada a devida atenção em tempo, mas o Sr. Secretário de Estado continua a dizer que o modelo, e eu vou citar, corresponde às indicações que o Ministério da Cultura recebeu do setor, ouvido durante cerca de um ano. Pergunto, Sr. Ministro, este modelo, de facto, é o modelo de apoio financeiro que o setor quis, como se está a insistir. Vou concluir, Sra. Presidente, obrigado. E se sim, se é o modelo de apoio financeiro que o setor quis, porque é que o setor tanto o critica? E se sim, por que razão, no seu entender, este modelo falhou? Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado.